Oi, eu sou Cris Vidal e esse é o Pod Cris com Z, o seu podcast de histórias que conectam. Se você veio parar aqui, não é meu aluno, não é da minha família, a gente nunca tomou cerveja junto, saiba que aqui você vai encontrar histórias muito interessantes, trajetórias profissionais e de vida que vão te inspirar. Hoje, nossa convidada é muito mais que uma voz. Ela é maravilhosa. Na verdade, todas as minhas entrevistadas são maravilhosas. Eu não posso fazer nada se eu tenho amigas poderosas. Vou fazer o quê? Fernandinha Araújo, seja bem-vinda. Obrigada, Cris. É uma honra estar aqui, conversar com você. Eu sempre tive o sonho de ser sua aluna, né? Aí não tenho como realizar esse sonho agora. Ainda. Então, sendo entrevistada já é alguma coisa. Na verdade, então, a gente vai ter que resolver isso com outros bate-papos também, talvez em sala de aula, né? Pode ser. Mas, Fernandinha, vamos começar. São muitos anos de rádio, essa voz é conhecida. Sim. Talvez as pessoas não tenham... Aliás, acho que hoje com o YouTube, com as redes sociais, a gente vai falar sobre isso. As pessoas já sabem quem é a cara de Fernandinha Araújo. Mas, por muitos anos também, a voz da noite, né? A voz da frasqueira. A voz da frasqueira. Mas essa trajetória... Vamos, antes de chegar na rádio, especificamente, na sua história com a rádio, com a comunicação... Direto de Pau dos Ferros para o mundo? Como é que foi isso? Pau dos Ferros, a princesinha do Oeste. Nasci em Pau dos Ferros, dia 1º de julho de 82. Não sou tão novinha, mas a alma muito juvenil. Bom, você também. É mais nova que eu e eu sei que se eu sou novinha, você também é. Então tá tudo certo. E aí eu nasci em Pau dos Ferros, sempre gostei de arte, sempre gostei de música. Eu gostava muito de cantar, muito, era o meu hobby, acho que era um dos sonhos. Gostava muito de esporte, sempre. E aí, meu pai e minha mãe disseram, não, você não vai cantar em banda porque esse pessoal viaja e tem muita gente... E nessa época achavam que havia até prostituição, né, nesse meio artístico e tal. Não vai. Quis jogar futebol, quis jogar vôlei, não vai, não tem futuro. Estudar, ponto. E nesse início, eu estava deitada e o rádio estava ligado, porque tinha uma moça lá em casa ajudando, lá em casa, e ela ligou o rádio e o locutor da rádio disse, no momento que a gente estava lá, no quarto, ele disse, vamos fazer um teste para locutora de Pau dos Ferros, se você tem tantos anos e você quer... Aí ele falou lá sobre esse teste. Eu deitada, não estava nem ouvindo direito, minha mãe chegou na porta e disse, você ouviu aí? Eu disse, o que, mãe? Ela disse, o teste lá, você tem uma voz bonita, vai fazer o teste? Eu disse, vou nada. Ela tirou a sandália. Você vai. Você vai. Literalmente jogou a sandália em mim, mandou ir para o banheiro para eu tomar banho, porque o teste era de meio-dia. E aí eu fui contrariada, tomar banho, fui para a rádio, cheguei lá, tinham 6 meninas, e eu lá com a cara de poucos amigos, eu vou cumprir aqui essa tabela, não sei o quê. Quando terminou o teste e tal, que eu cheguei em casa, estavam todos na cozinha, e aí a mãe disse, e aí? Eu disse, passei no teste. Ela, eu não disse! Olha só! E ela foi quem de certa forma, me obrigou a fazer o teste. Ali eu não tinha ainda... Também, depois de não deixar fazer nada, né? Vai ter que fazer uma coisa. Eu não tinha me conectado com a comunicação ainda. Mas você sempre foi comunicativa? Sempre gostei de conversar, sempre fui falante, sempre fui altiva, sempre falei alto. Então, a voz, desde cedo, foi um sinalizador terapêutico para mim. E aí, quando eu passei, ela passou a me ouvir, eu apresentei um programa chamado Alternativa Jovem. E minha mãe era muito observadora, pedagoga, e eu chegava em casa e ela dizia, você não tinha o que dizer? Você não estuda o que você vai dizer? Você não está por dentro do que está acontecendo no mundo? Porque se você não tiver o que dizer, realmente você não tem que ir para a rádio. Se prepare para poder ir para a rádio. Se prepare para poder ir para a rádio, para você saber o que dizer. Aí eu chorava, eu dizia, não, então eu não quero mais. Ela disse, não, se prepare, vá. Se você não souber o que dizer, escreva o que você vai dizer. E ali ela intuitivamente foi me treinando. E eu escrevia o início... do início até o fim do programa. Alô, boa tarde. Todas as pontos e vírgulas eu escrevia. Fazia um mapa mental daquilo que você precisava. Exatamente. Comunicar. E aí, com o tempo, eu fui soltando aquele papel. Fui me fortalecendo. E ela começou a me elogiar. Hoje foi muito bom, você falou sobre determinada coisa, estava entendendo do assunto, leu sobre isso e tal. Aí eu comecei a ganhar gosto, os elogios começaram a me... Sabe? E ali eu fui... picada
por esse amor profundo pela comunicação e especialmente pelo rádio. Ali eu comecei, aos 15 anos, a minha jornada no rádio, que eu dei uma pausa. Aos 17, que eu fui estudar em Mossoró, tentei fazer rádio lá na difusora, só que eu fui reprovada no teste, porque eu era muito agitada. E a difusora era jornalístico, lido. Ele disse, não, você lê muito rápido. Eu disse, não, mas eu posso ler mais devagar. Ele disse, não, você não está entendendo, é o seu perfil e tal. Ali eu chorei muito, aí desisti, voltei para Pau dos Ferros. Todo mundo recebe um não na vida, né? Vários. É importante isso aqui também. Aqui em Natal eu recebi vários. Aí eu voltei para Pau dos Ferros e foi em 2000 que eu vim embora para Natal. Aí eu vim para Natal não diretamente para trabalhar no rádio, trabalhei em outras coisas, né? Trabalhei no Café Santa Clara, trabalhei no Manoa Park, trabalhei vendendo plano de saúde, garçonete. E o primeiro sim para a rádio veio quando? Olha, o primeiro sim em Natal... Vou contar o primeiro sim do sim mesmo. Eu trabalhava no Café Santa Clara, no Nordestão, do Alecrim. E eu morava num kitnet ali no Alecrim mesmo. O gerente do Nordestão do Alecrim disse assim, Fernanda, eu vou... Adelmo o nome dele, não esqueço. Aí ele fez, eu vou dar uma chance a você, porque eu dizia que era locutora, mas quando você diz, o pessoal fica... A locutora está fazendo o que aqui no Café Santa Clara? Exatamente. Aí ele disse, eu vou dar uma chance a você. Dia dos Pais, na abertura da loja, você que vai ler o texto. Aí eu disse, muito obrigada. Aí eu comecei a criar a esperança de trabalhar em supermercado. Nem em rádio eu tinha... esperança. E ali ele me deu a chance. Quando abriram as portas do Nordestão e eu comecei a ler a mensagem dos pais, todo mundo virou para ver quem era que estava falando, né? E ele super me elogiou e tal. Eu disse, eita, esse sonho está vivo aqui, né? Tinha um rapaz por trás do Nordestão chamado Job, que ele tinha uma rádio pirata. E aí ele me chamou para trabalhar lá. Eu trabalhando nessa rádio, um cara da Rádio Cidade na época, chamado François, ele fazia as edições lá do Sonoplasta. Ele me ouviu, porque quem gosta de rádio sai catando. E ele disse, cara, você é muito boa, você não quer vir fazer um teste aqui? Aí eu disse, vou. Fui fazer teste lá, isso eu já tinha feito teste em todas as outras, praticamente, e, assim, várias experiências, né? Nem recebe, ou então venha daqui a 30 dias, ou então... agora a gente não tem uma vaga. A gente não tem uma vaga. Vai ser perfil muito bom. Teve um que eu disse assim... inclusive foi na rádio que eu estou há 20 anos, né? Ele já não está mais em rádio, e nem vou citar nomes, mas ele disse assim... Venha tal dia, e eu já tinha ido 3 vezes. Aí eu disse... moço, é porque eu não tenho nem o dinheiro da passagem para estar indo o tempo todo. Você pode me dar só uma oportunidade? Eu só quero fazer o teste. Ele disse, minha filha, quem está precisando é você. Aí eu disse, não, então tudo bem, eu vou. E aí eu fui, passei por uma experiência terrível, em 2000 isso, né? Dentre os nãos ali. E foi uma experiência muito ruim, porque ali eu acho que chegou a prova da educação da minha mãe, porque ela sempre dizia, tem escrúpulos, cuidados, aquelas orientações básicas são muito importantes. E ali ele testou o meu caráter, porque ele disse, eu posso me transformar numa grande locutora, eu posso lhe dar roupas, você ser o maior nome, mudar o seu cabelo, para eu poder ter isso, eu teria que ficar com ele. E ali, sabe quando o mundo cai, acabou a fantasia, acabou tudo ali. Mundo real que também mundo real. Esse lado também existe. Isso. E aí quando ele falou isso, ele começou a fazer perguntas, né, assediando e tal. Eu disse, eu quero ir embora. Aí eu fui para a porta. Quando eu fui para a porta, ele segurou a porta e disse, eu vou deixar você ir, mas não esqueça, eu sou fulaninho de tal, você não é ninguém. Como quem diz assim, ninguém vai acreditar em você se você disser isso de mim. Eu disse, tá certo, eu só quero sair por essa porta aqui. Aí saí chorando, liguei para minha mãe, ela, vai estudar. Esquece esse mundo de rádio, vai estudar. E ali eu fui, trabalhei no Santa Clara, aí fui para o Manoa Park e tal. Foi quando uma pessoa que estava abrindo a rádio comunitária de Luiz Almi, na Zona Norte, que foi a primeira rádio comunitária legalizada do estado, ouviu o meu teste na Rádio Cidade, que Marlise mostrou a ele, que foi Carlos Itamici. Aí Marlise, que era diretora de programação, eu acho, da Rádio Cidade, ela disse, escuta aqui essa menina, porque estava
arquivado, porque foi no período que a Rádio Cidade deixou de ser comercial para ser light, né? Então ali não cabia a minha locução. E aí ele ouviu, mostrou a Luísa Almi, e aí ele disse, vamos tentar com ela. Eu queria uma pessoa de mais nome, mas como ninguém está disponível, vamos começar tentar com ela. E aí ele gostou muito de mim, e também se disse, eu não dou 2 anos para você estar numa rádio grande. Ele sempre me estimulava muito. Que acho que isso também faz diferença, né? Faz. Acho que líderes ou as pessoas que têm visão percebem quando existe um talento e eu acho que não faz nem sentido quando você está à frente de uma equipe que alguém da sua equipe tem uma proposta para avançar para um crescimento profissional, tem gente que fica chateada. E aí eu acho que essa pessoa não é líder, essa pessoa é chefe. Líder tem que ficar satisfeito por ver que aquela pessoa cresceu e aprendeu e está trilhando novos rumos, que foi o seu caso. Foi. Em 2002 eu entrei na Rádio Luísa Almi e quando foi em 2004 eu tive a oportunidade de fazer um teste na 98, que foi exatamente Cabeção do Forró. Você sabe quem é Cabeção do Forró? Aquele que compôs a música Veja minhas mãos, suando sem saber se vai dizer sim ou não. Ele compôs aquela música praticamente convivendo ali comigo. Ele era muito amigo do Luísa Almi. E aí ele disse ao Wesley Cavalcante, Wesley, tem a menina lá. Aí o Wesley, manda ela aqui. Aí eu cheguei lá na rádio. Ele mandou eu ir lá, eu fui lá, ele disse, grave um trabalho. Eu fui tão inocente que eu não levei nada para mostrar ele só disse, ele mandou eu vir aqui. Mandou eu fui. E aí ele disse, grave um trabalho. Quando eu fui saindo, isso era uma segunda-feira, quando eu fui saindo, encontrei Marcelo Gomes na entrada, e ele disse assim, e aí, Nanda, vai dar certo? Ele me conhecia já do teste da Rádio Cidade. Eu disse, eu acho que sim. Ele pediu para eu trazer um trabalho sexta-feira. Ele disse, posso lhe dizer uma coisa? Traga amanhã. Aí eu fiquei meio sem entender, mas ele já me deu um toque, o quê? É muita gente querendo, então traga amanhã. E aí, quando eu voltei na terça-feira, gravei com outros colegas já de outra rádio, da 95, foi Jair Bala e Aldo Henrique. Quando foi na terça-feira, eu já levei o piloto para lá. Quando eu entro na recepção, eu já tinha outra locutora lá. E essa locutora já tinha trabalhado em rádio e disse assim, você veio para tentar entrar na rádio? Eu disse, eu vim falar com o Wesley. Ela disse, se eu fosse você, eu ia embora, porque eu já conheço o dono, eu acho que eu vou ficar. Foi exatamente assim, não foi tipo assim, não. Aí eu disse, não, eu vou ficar, porque ele disse que eu viesse. E aí eu esperei, como eu fui a primeira a chegar, ele me recebeu primeiro, pegou o meu trabalho e não tive mais notícias. Eu disse, não vou me chamar mesmo, não. Aí ele ligou, disse, vem cá, você vai fazer um teste, vai ficar aqui à noite tantos dias. Eu estava no 15º dia fazendo esse teste. Eu disse, Aí, quando o Wesley entrou teste. Muitos moldes também, porque assim, eu chego verdinha, não estava exercitando. Esse ato de polir, ele é eterno, né? Porque a comunicação é muito viva. A gente vai aprender no caminho. E, na verdade, vai se atualizando o tempo inteiro. É muito importante, inclusive. A linguagem de hoje é diferente da linguagem de 20 anos, quando você começou. Exatamente. E a gente chega como? A gente chega querendo mostrar serviço, né? E aí teve Evaristo Costa, foi ótimo. Evaristo Júnior, que chegou para mim e disse assim, já trabalhava no programação comercial e disse, Fernanda, faz o feijão com arroz, não vá com muito ímpeto, não invente, não. Aí ele já me dava um toque. Claudinha Cavalcante, que era do promocional, disse, Nanda, estamos ouvindo, canta menos, porque quando a gente vem do interior, a gente dá uma cantada. Aí, seja mais pontual, e eu disse, meu Deus, quantas observações. Mas aí eu entendi que enquanto eles estavam observando e pontuando, é porque eles estavam apostando ainda. Isso. Né? Se eles tivessem simplesmente desistido, deixava de lado, tchau. E ali eu entendi, eu disse, vamos. No 15º dia, e o Wesley chegou e disse, ei, Felipe disse, você podia ir lá em Odília. Que eu disse, que Odília? Aí Daiane estava do lado, a Daiane disse, você foi contratada, mulher. Aí foi no dia 1º de julho de 2004, o dia do meu aniversário, eu fui contratada pela 98. Olha só. E estou lá até hoje. Para esse horário da noite? Não? Para o horário, foi um horário da noite. Da noite, você fez o teste horário da noite, mas não entrou? Não, aí eu fiquei no horário da noite, só que tinha um colega na externa, que estava há bastante tempo lá, e aí o Wesley conversou comigo e disse, Fernanda,
Marcelo merece uma chance no estúdio, vamos ver se você vai para a externa. E eu não tinha ido para a externa nunca na vida. Não deixa de ser uma experiência. Mas, Cris, foi um divisor de águas na minha vida, porque eu fui treinada por Marcelo e Juninho. E eu fui para a rua, aprendi sobre improviso, sobre comunicar cheio de barulho ao redor, a olhar para as pessoas e ter uma pessoa gritando aqui do lado e você continuar focada. Eu aprendi ao vivo na externa. Né? Então, assim, foi uma escola. Lidar com pessoas também. Não, e eu comecei a gostar daquilo, porque enquanto tinha locutor que tinha horror à externa, porque era tipo assim, você gosta da fusaca. Não, aí eu comecei a entender o quê? Eu disse, essa galera tem vergonha de dizer o quilo do arroz, quanto é o feijão, quanto é a batata. Mas não é só dizer o quilo, quanto é o quilo. Aí eu comecei a entender que a comunicação ia além disso. Você que está ouvindo a rádio agora, tem o feijão preto, o quilo, 6 e pouco. Aquela feijoada para receber sua família, ou então vai levar o feijoada para algum lugar, para um churrasco, para fazer alguma coisa. Eu comecei a criar situações para vender aquilo ali. E aí, aproximar, porque eu acho que rádio tem muito isso, assim, dessa proximidade do ouvinte. Na verdade, acho que quando o ouvinte encontra alguém que faz parte do dia a dia dele, é como se fosse uma pessoa íntima, né? Meu melhor amigo, você sabe de tudo que está acontecendo na sua vida, é um estranho, mas você sabe de tudo que está... E eu não tinha medo de arriscar também. Eu já entrevistei mulheres que estavam saindo do supermercado e elas me fizeram recusa ao vivo. Aí eu disse, muito bem, está apressada. A praticidade também faz parte do supermercado. Você vem rapidinho, faz as compras e não sei o quê. Então, tudo eu pegava como mote para engrandecer o lugar. Então, eu cresci muito na externa. E aí, quando houve a vaga do show da tarde, o próprio dono da rádio disse assim, eu vou tirar de um lugar que está dando certo para colocar em outro. Aí foi quando o diretor comercial disse, não, mas ela merece a chance, porque eu estava muito bem. Eu botava o cliente no bolso, assim, era cirúrgico, sabe? Tudo era com muito empenho. Eu queria que o cliente se vendesse da melhor forma possível. E aí eu tive a chance no show da tarde, fazendo o show da tarde, ele teve a ideia do Segundas Intenções. Na verdade, foi do projeto, nome não. O nome fui eu e um colega que criamos. Na verdade, que nos inspiramos com outro programa de outro lugar. Mas aí, peraí, daqui a pouquinho você vai falar mais sobre Segundas Intenções? Tá. Só que a gente já falou sobre linguagem, sobre estar atualizado, sobre oportunidades e, inclusive, de ter referências. Quando a gente pensa num projeto novo, não vai vir a inspiração, acordei e tive a inspiração. Ok, é porque eu já tive várias outras referências, ou então, diante de um projeto novo, buscar referências faz diferença também. É verdade. E quando, começando pelas referências da externa, para mim foi Marcelo e Juninho. E tinha Dada Luiz também, lá na 96. Na 98 era Marcelo Gomes e Juninho Cabral. Então, eu comecei a ouvir essa galera e eu via que tinha pouca mulher também fazendo, sabe? Sempre teve pouca mulher fazendo rádio. Mas eu também não queria pegar isso como uma bandeira. Eu dizia assim, peraí, deixa eu ver. Deixa eu ver, não. Deixa eu ocupar esse lugar. Eu vou ocupando o que forem me dando. Era mais ou menos assim. Se me der uma brachinha, eu faço uma plantação de arroz na brachinha. Não, já basta me dar a brachinha. Eu só pensava nisso. Teve colega que chegou e disse, eu só preciso da oportunidade. Eu só preciso da oportunidade. E aí, tinha colega que chegava e dizia, olha, vai dar em nada, porque aqui é uma panelinha. Começava com esse negócio de panelinha. E aquele negócio do sapinho que não ouve e sobe na árvore, no pé de pau, sei lá onde. Violão. Vai para festa no céu. Isso, exatamente. Aquilo é real. Eu não dava ouvidos para isso. Não, porque só quem grava comercial é fulaninho. Não, porque só... E eu... Cris, teve uma época que eu estava gravando mais do que qualquer homem. Teve uma época que eu estava fazendo evento de toda a qualidade que você possa imaginar. Até chá de panela, rally, cerimonial de empresas corporativas, tudo. Eu estava fazendo tudo na comunicação. Cansada, mas estava fazendo tudo. Então, assim, eu não via empecilho em nada. Mas também existe aí uma versatilidade. Porque para fazer tudo isso, a entonação, o saber se colocar, até a forma
como a voz vai ser colocada, vai ser diferente. É diferente. Aí tem um detalhe. Eu fiz teatro quando eu era criança, adolescente, e a minha professora de teatro foi minha mãe. Então, assim, o teatro, ele ajuda você a fazer interpretações também. Sim. Né? Então, essa bagagem que essa mulher te preparou, minha filha, de todo jeito, viu? Essa mulher me botou realmente para treinar. E aí, quando eu comecei a fazer tudo isso, eu disse, eu posso fazer isso. Aí, quando Felipe me perguntava, você acha que isso aqui dá? Eu disse, dá. Aí ele pegou a ideia do programa sobre sexo lá de São Paulo. São Paulo é um lugar que poliamor é normal, tudo é normal lá, né? Na verdade, ninguém é normal, ninguém está preocupado com a vida alheia. Não é nem que é normal, porque é normal, só que ninguém está dando conta da vida alheia. As crenças não são tão limitantes quanto no Nordeste. E aí ele disse, Fernanda, eu queria um programa sobre isso, porque eu acho que aqui realmente não teve, não tinha. Tinha romântico. Tem romântico, amor. Tinha entrevista com um ginecologista, com um sexólogo, mas não tinha um programa só sobre isso. Aí eu disse, aí a gente conversava, eu escrevia, fazia o formato, pense, traga, volte, grave. Ajusta. A linguagem não pode ser assim, porque lá em São Paulo é bem ousado. Se você for ousado, eu tenho um receio de você ser mulher e você tem que se proteger e tal. E a gente foi. Fizemos vários pilotos. Quanto tempo, mais ou menos, entre o primeiro e eu não estava no show da tarde. Sim. Aí ele disse, eu vou tirar você do show da tarde, você volta para o Circulando. E enquanto isso, a gente vai trabalhar no programa da noite. Teve coleguinha que disse, perdeu o horário, em que pena, não sei o quê. Eu disse, não, pena nada. E eu já gostava da externa, então não era uma afronta, não era um degrau abaixo. Sim, não foi um passo para trás. Não foi um passo para trás. E aí a gente ficou conversando sobre isso, eu fazendo a externa, chegou o dia. Foi em outubro de 2009 que a gente estreou. Isso eu estou dizendo o mês, porque teve um ouvinte que me corrigiu. Eu disse que foi em 2010, e o ouvinte disse, não senhora, foi dia 12 de outubro de 2009, eu ouvi o seu primeiro programa à noite, aí eu passada, né, porque tem uma geração. Mas existe justamente aquela proximidade que o rádio tem. Tem uma geração, Cris, que já está fazendo faculdade, já está trabalhando comigo, inclusive, e que me ouvia de adolescente. É uma loucura pra mim quando a pessoa diz, eu ouvi você com não sei quantos anos, cala a boca. Aí eu disse, bem-vindo, venha pra cá, estamos juntos. Bora, vamos nunca tinha visto uma múmia, prazer. Exagerado, exagerado. Então, assim, foi em 2009, e aí foi polêmico. Teve jornal que me procurou. 2009 são 15 anos. 15, exatamente. Aí teve jornal que me procurou para falar sobre esse programa, e teve gente que dizia que era um programa de putaria. Eu ficava um pouco ofendida na época, mas aí depois eu disse, é normal que pensem assim, porque eles nunca viram isso. É sobre o outro e não sobre E não sobre mim. Eu disse, não, o sexo... Aí eu comecei a conversar no ar sobre isso. Gente, sexo é vida. Se não fosse o sexo, a gente nem estaria aqui. Olha aí o lado pedagógico da mamãe, né? Explicando, porque na verdade eu acho que é isso, sabe, Fernanda? O diferencial, ok, a gente tem a parte dos contos, tem todo esse imaginário que se cria, porque faz parte, eu acho que quando a gente pensa em rádio, faz parte isso, mas eu acho que a forma como você se comunica e como você trata sobre sexo é de uma forma muito pedagógica, não estou falando de didática, é ensinando mesmo, entendeu? Assim, vamos deixar esse tabu de lado, vamos falar como é para ser falado, vamos usar os termos corretos, inclusive, para poder explicar e, vamos aprender também? Isso, com tranquilidade, vamos, isso aqui não é sujo, isso aqui faz parte da nossa caminhada. Os estímulos sexuais, eu li vários livros também, de Laura Miller. Ela tem um livro que é Sexo dos 12 aos 90. Eu li esse livro, reli, e lia várias coisas. Tinha gente que perguntava, você é sexóloga? Mas sempre que eu levava informação, eu levava com fonte. Né? Eu não dava como se fosse minha, não. Não foram vozes da minha cabeça, não, né? Algo sempre que houve um preparo, tá no livro tal, tá no portal tal, tá sempre, isso aí foi sempre. E aí eu disse, olha, gente, faz parte na adolescência, aí falar sobre sexo na adolescência, sobre orientação, sobre os pais que tiveram uma vida mais regrada na educação sexual e que eles vão reagir
de uma forma também limitante. Então, qual é o nosso papel também de ajudar? E orientação também, né? Orientação para eles, para todo mundo. E aí começou a despertar também essa questão do sexo para os senhorzinhos, porque eu encontrava senhorinhas na cantina, perto da rádio, que ela dizia: mulher, era tempo que eu e meu velho nem pensava nisso, mas eu vim do seu programa, eu chamo logo ele para ouvir comigo. Ou seja, reacendeu aí reacendendo algo que não precisa morrer com o tempo, Sim. né? Então, o sexo começou a ser visto de uma forma mais natural. E era tão respeitoso o jeito que eu falava também, que eles começaram a ver com respeito, né? Com respeito àquilo que eu tava expondo. Acho que existiu aí todo um cuidado, uma forma de falar didática, né, Fernanda? Assim, e dessa proximidade que o rádio tem, que já faz parte, mas todo esse cuidado com a linguagem, de trazer informação, de ter fontes. Como é que era isso? Eu, como ouvinte, eu comecei a entender uma coisa. Lembra que eu acho que foi pouquinho antes, ou foi mesmo na época que surgiu a Apple, e eu gostava quando Steve Jobs disse assim: eu fiz um produto que eu gostaria de consumir. Então, ali, o Segundas Intenções, e para fazer um rádio mais dialogado, porque antes disso eu só fazia coisas agitadas. Segundas Intenções foi uma coisa mais, num tom mais baixo, conversado, mais didático. Aí eu disse: peraí, como é que eu gosto de ouvir? Né? Eu gosto de ouvir textos como se fossem leituras narrativas, ou eu gosto de ouvir a conversa como se o locutor estivesse me ouvindo do outro lado. E eu comecei a praticar aquilo que eu gostava de ouvir. E o Segundas Intenções me deu essa possibilidade, além de estudar bastante, conseguir traduzir para as pessoas de forma suave e bem naturalizada, sem vergonha mesmo. Porque eu acho que quando você passa segurança, a mensagem ele sente, né? A pessoa do outro lado sente. E ali, por exemplo, na hora que eu comecei a falar sobre como você fazer um sexo oral mais prazeroso, essa parte aí gerou o que ela vai falar, e eu comecei a explicar nessa tonalidade. Nessa tonalidade e sem com o cuidado com o vocabulário, porque as pessoas, na hora que você fala desse jeito, a pessoa já pensa, justamente, é um programa de putaria. Exatamente. E não era. Então, você coloca suas mãos no tronco, você pode iniciar com a língua, os lábios, na glande. A glande é o chapéuzinho. E aí eu começava a dizer, e ali você, inclusive, pode fazer um encontro visual enquanto você está tocando. Eu comecei a falar dessa forma. Ou seja, o cuidado com o vocabulário sempre fez parte. Sempre. E faz diferença. Eu falei as palavras mais pesadas, assim, no sentido de impactantes. Mas eu falava de forma suave, assim como era no conto. Teve uma vez que, logo no início, que uma amiga do meu chefe estava pegando a filha na faculdade. E aí ela ouviu na noite, a filha dela tinha uns 17 anos, e estava no rádio, eu dizendo: sexo oral agora, sexo sem vergonha, vamos falar sobre sexo oral, como você pode, exatamente esse tema. Ela achou um absurdo, ligou para ele, dizendo: que programa é esse na sua rádio? Essa foi a única vez que ele me chamou. Porque aí ele, no dia seguinte, Fernanda, vem aqui, por favor. Eu cheguei lá e disse: você estava falando sobre o que ontem à noite? Eu disse: sexo oral. Ele: não, é porque uma amiga minha e tal. Eu disse: vamos lá. Sua amiga estava pegando uma filha na faculdade. A filha dela já tem 17 a 18 anos. Ela tem que conversar com a filha dela sobre isso. Então, ali talvez não tivesse um diálogo e foi impactante para ela ter que olhar para a filha e dizer: epa, vamos falar sobre isso? Não. Então, eu acho que ali falta diálogo, me desculpe, mas o assunto não é um assunto para criança. Ela não era uma criança. Ela não era uma criança, exatamente. Aí ele entendeu e não me poliu em nada nesse sentido. Então, isso também foi importante. A confiança, a credibilidade que você já tinha para poder conduzir. Aí eu continuei, mas eu sempre com muita elegância, mas também descontraída, porque eu falava sobre algumas coisas. Depois de um tempo eu comecei a falar sobre a autopercepção feminina, que as mulheres entendessem que o sagrado feminino era importante, o autotoque era importante, que quem se dava prazer era ela e não ele, cuidado com as barganhas. Aí eu comecei a dar sinais de que dizer assim: vamos observar, meninas. Né? E os meninos também, todos têm. Meninos, vamos aprender também. Vamos aprender também, exatamente. E aí o Segundas Intenções foi se desenvolvendo de um jeito muito saudável, sabe? Eu acho que eu nunca tive nenhum problema
de invasão, sabe? Nada sobre isso. Muito pelo contrário. Tinha ouvinte que chegava e dizia assim: com todo respeito, me leve a mal não, eu trouxe esse chocolate para você. Eu disse: muito obrigada. Mas eles tinham um jeito de chegar, um certo medo, talvez, assim, de chegar e parecer alguma coisa. E eu, não, muito obrigada e tudo. Então, era como se tivesse uma barreira invisível ali, sabe? Não avancem, porque o papel dela não é atender ao desejo de vocês. É informar. É trazer essa educação. Então, entra realmente por aquilo que a gente falou, né? Da pedagogia, vamos dizer, exatamente. Nesse sentido, né? Então, segundo as intenções, foi isso. E o conto era um fenômeno, né? Assim, que me trouxe muitos aprendizados, eu me deixei levar, eu sempre gostei de arriscar, aquilo que eu disse a você. Eu gosto de me arriscar, eu gosto de errar, porque eu acho que o erro me dá mais sinais do caminho que eu devo tomar, mas não é errar de forma irresponsável. É errar porque eu me arrisquei. O erro, na verdade, acaba sendo um ajuste de rota do que necessariamente uma barreira. Exatamente. Né? Porque, Cris, imagine, você está andando pelo caminho a primeira vez. Você quer só acertar? Você não vai andar. Você vai engatinhar, você vai se arrastar pelo chão. Então, você precisa ir. Aí eu acho ótimo quando o dono da história diz assim: Fernanda, não, isso aqui não. Aí você, ok. Sim. Pontualmente. Ok. Não vão bater cabeça com nada, não. A rota é para cá, vamos para cá. Fernanda, aí não. É como se a gente fosse cego mesmo e tivesse alguém nos conduzindo ali, que é o líder que faz isso, né? E aí eu fui desenvolvendo segundas intenções. O conto erótico era sempre sensual, não era um conto... Não era sexual, era sensual. Não era sexual, era sensual. E mexia mesmo, porque o som mexia, tinha toda uma sonoridade. O rádio fazendo o papel de rádio. De rádio, né? O imaginário ia a mil. Até aí, no início, não tinha explodido ainda Instagram, nem tinha ainda Instagram, né? Surgiu o Twitter. E ninguém me via, né? Era só a voz. E eu gostava dessa coisa das pessoas só ouvirem minha voz. Tinha gente que me conhecia, mas eu dizia: é só minha voz. Aí dizia: mas se ele tiver eu não preciso me expor. Não, se ele estiver fazendo alguma coisa, ele, é pela voz, não é para mim, é para voz. E eu ficava sempre jogando para voz. Chegou o Instagram e aí com o tempo eu fui tirei o conto sensual por um tempo, fiz modificações nos quadros, tinha o Papo Closet que eu levava convidados para a gente falar sobre sempre se atualizando. Eu acho que isso que é muito importante, sabe? Porque a gente vê, às vezes, profissionais com uma bagagem maravilhosa, mas que, às vezes, param no tempo. Vou continuar fazendo somente aquilo porque está dando certo. E ter essa percepção de que a comunicação, como você falou, ela muda muito rápido. As gerações, né, têm estímulos diferentes, têm vivências diferentes. E a forma de se comunicar também muda. Totalmente. E eu acho o rádio um ambiente que dá muita bagagem para o jogo de cintura mesmo, para a flexibilidade. Então, quando vem o advento das redes sociais, dos streams e tudo, eu não tinha medo. Sabe o que eu pensava? Eu dizia assim, cara, as pessoas só podiam se comunicar se conseguissem entrar no rádio ou na TV. Hoje elas têm várias oportunidades de entrar. O consumo de conteúdo. E quando o conteúdo tem qualidade... Aí, óbvio que tiveram incômodos. Gente que não tem bagagem, que acha que tem e vem comunicar sem nenhuma tecnicidade, sem nenhum jeito, cuidado com a linguagem, né? Aí entra. Aí eu digo, peraí, vou focar em mim. Se eu ficar focando em quem não tem o zelo de fazer bem feito e não se preocupe em fazer um curso ou qualquer outra coisa, eu vou perder tempo aqui criticando. Então, eu vou fazer. E aí, continuei fazendo. Sempre aberta. Isso é uma coisa que eu faço questão de frisar, porque tem gente que não gosta de receber atualizações, principalmente quando a gente está há muito tempo, né, fazendo uma coisa. Mas as atualizações são tão bem-vindas, porque eu gosto tanto de aprender, sabe? De me versatilizar, dizer assim, eu falo sobre isso. Não, mas eu quero experimentar falar sobre isso aqui, sabe? Eu quero ler sobre isso aqui. Na espiritualidade, do mesmo jeito. Então, eu comecei a ler sobre uma coisa, eu disse, peraí, mas esse outro lado aqui? Vou começar a ler sobre isso aqui. E lendo tudo, eu posso, sim, dizer assim, cara, todo mundo está onde pode estar, na consciência que está, mas eu escolho isso aqui.
eu escolho respeitar, eu escolho trilhar o meu caminho. E aí o Segundas Intenções me deu esse avalanche de amor, assim, porque foi está sendo ainda um treinamento constante da minha comunicação, que é muito diferente do que eu faço, por exemplo, na Jovem Pan, né? Você está em 2 rádios. Exatamente. Como é que é isso, assim? Inclusive, estar na Jovem Pan, porque a Jovem Pan, por ser uma rádio de rede, ela tem alguns cuidados, alguns critérios, um direcionamento da voz e da linguagem, da forma de se comunicar. Como é que é? No início que a Jovem Pan chegou em Natal, nós trabalhávamos na Minha Nova FM, que é 89,9. E éramos 5 locutores. Na época, manda piloto de todos os locutores para fazer o teste para aprovar em São Paulo, né? E lembro que fui eu e Saldanha. E os outros, não é que todos não passaram, mas uns saíram para viver outras coisas e os outros que fizeram não passaram. E aí a gente passou. Só que quando a gente passou, Saldanha saiu da rádio e eu fiquei. E aí não foi viável ficar com aquela janela local. Aí eu saí também, ficou só nacional. Tempos depois, tem que fazer teste de novo, Fernanda. Eu disse, vamos fazer teste. E aí, amor, o teste foi e voltou umas 5 vezes. E o cara da edição aqui de Natal, que eu gosto muito dele, que é Rato Gilvan, ele disse assim, Fernanda, estão de brincadeira com você, né? Você nem precisava fazer esse teste. Eu disse, cara, vamos fazer o que ele está pedindo. O que é que ele está pedindo? Não, porque ele falou sobre como você falou o WhatsApp. Era tipo assim, a forma que você falou o WhatsApp. Eu disse, pois vamos fazer aqui o WhatsApp. Aí fazia, voltava, pronto, entrou. E aí teve outro locutor que tentou também, entrou. E a gente começou a fazer essa janela, né, local e tudo. Aí eu saí de novo e depois retomei. E estou na Jovem Pan até hoje, assim. Engraçado que no início da minha vida, na comunicação, a minha comunicação combinava mais até com a Jovem Pan. Mas aí eu tive que trilhar outros caminhos para chegar na Jovem Pan. Me identifico muitíssimo com essa energia mais para cima, com a forma mais alegre, solta de comunicar e mais rápida também. Mas hoje, graças ao Segundas Intenções e também as minhas outras leituras, porque não fica só naquela coisinha da música, e gostar de história, aí eu também gosto de fazer uma comunicação mais dialogada, Sim. Mais essa adaptabilidade é importante para o profissional que você é. Importante. Acho que para todo mundo. É muito importante. Eu me adapto, eu gosto de ser assim. Isso me evita muito sofrimento. E olha que eu sou uma sofredora, sou canceriana, né, meu anjo? Com ascendente em Libra. E tem isso também, tá? Porque ela, além de rádio, além de locutora de estádio, daqui a pouco a gente vai falar porque ela é formada em Direito, ela também é uma curiosa da astrologia. Sou, da astrologia, espiritualidade, chakras, laríngeo aqui, ó, sempre bem tratado, porque é muito gasto, né? A gente gasta muito aqui. Então, eu sou uma pessoa que, tipo, eu sou conciliadora. Não gosto de receber elogio como todo mundo, mas a crítica ela me dá mais sinais, né? Ela me ajuda muito. Não que eu goste de receber, ninguém gosta de critiquem mais. Não, mas eu acho que mas a crítica com argumento, a crítica não é o crítica construtiva. A crítica com argumento, ela pode te ajudar a sair. E sabe como eu lido? Ok, entendi. Caminhos. Vamos fazer então o que precisa ser feito. Eu não fico, porque eu fiz assim, porque fulaninho. Não é, amor. É aqui, é com você. Então, pragmatismo. Vamos fazer o que precisa ser feito. Ok, gostou, não gostou? Se não falou nada, para mim, eu considero que gostou. Okay. Porque se falar é porque ainda tem que consertar. Então, essa maleabilidade, tipo assim, e gostar de desafio. Fernanda já apresentou rally? Não. Vamos apresentar? Bora. Eu gosto de aprender. Bora apresentar rally. Vamos apresentar a cerimônia? Bora. Vamos ser locutora do Frasqueirão? Então, como é que foi isso? A primeira voz feminina no estádio do Nordeste. Foi, exatamente. Primeira voz feminina Você parece no estádio. Que, né, tá aí eu comecei no Tocando a Bola, fazendo a operação do Tocando a Bola. E aí eu sou muito grata a Jorge Aldi, Garganta de Ouro, e a Chico Inácio, que eles sempre me elevaram, apesar de eu estar ali na mesa operando, mas sempre, né, falavam comigo com muito carinho. Eu era Fernandinha do Brasil para Chiquinho e para Garganta eu era a Pimentinha. Por causa do Segundas Intenções, ele dizia, a Pimentinha está aqui comigo, cara.
Os torcedores começaram a me ver como uma pimentinha, não sei o quê, aquela loucura. E aí eu lembro que Flávio Anselmo estava com Alain, e Flávio disse, vamos fazer uma coisa diferente no ABC. Liga para aquela menina que fala tocando a bola lá. A Pimentinha. A Pimentinha. Liga para ela, Alain. Mas não sei nem se ela é abecedista. Ele pergunta a ela. E eu era. Só vai saber perguntando, né? E eu era abecedista, porque quando eu cheguei na rádio, eu fiz um pit stop pro ABC. Flávio Amorim, que é o diretor comercial da rádio, é abecedista. E ali eu me apaixonei pelo clima do clube. Na verdade, o ABC só te resgatou. Você Isso, exatamente. Certo? Eu já era abecedista. Aí, Alain disse assim, Fernanda, a gente queria que você fosse a locutora do estádio. Você já fez alguma locução do estádio? Eu disse, não, fiz não. Ele, mas você topa essa experiência? Olha, a ideia é essa. Aí ele... A ideia é essa, é você comunicar com leveza, mas você vai falar a substituição, você vai falar o tempo de jogo, você vai fazer a abertura, o encerramento, tudo, beleza. E aí quem estava comigo, na época lá no ABC, era Ilana. E Ilana foi me dando ali algumas coordenadas, mas não teve ninguém para me treinar, assim, nenhum comunicador. E eu fui fazendo aquilo... E acontecendo, sabe? Segui a orientação de Evarístico. Eu disse, eu vou fazer aqui só o básico. Não vou me estender, não, porque eu não sei nem como é lidar com torcida, né? E torcida é apaixonada. E aí eu comecei fazendo o básico, aí depois eu fui me soltando mais. Aí foi em 2016 isso. Até hoje, né? Quando a gente encerrou o ciclo, mas foi um período, assim, de uma torcida que me abraçou, sabe? E não só a torcida do ABC, as torcidas adversárias que ouviam a minha voz e elogiavam, os profissionais de TV que ouviam a minha voz e diziam, a locutora do Frasqueirão é daqui. E teve profissional de jornalismo que teve o cuidado de dizer de onde eu era e qual rádio eu trabalhava. Eu achei isso fantástico, assim, você vê como uma pessoa que... é um respeito, né? Na verdade, assim, você vai conquistando respeito também pela sua postura profissional. Exatamente. Aí foi um momento bem legal, porque eu já gostava de futebol e trabalhei no Tocando a Bola, fui fazer o ABC, né, lá, o Frasqueirão, e os torcedores maravilhosos. Tem uns que chegavam assim e diziam, olha, parabéns, viu? O time está horrível, mas você lá fazendo o seu trabalho com alegria. Eu disse, é um jeito, né? É para isso que a gente tem que fazer. Mas, ó, toda essa carreira, toda essa inspiração, tudo na comunicação, mas a formação foi em Direito. Foi em Direito. Foi em 2011 que eu fui fazer o curso de Direito. Eu tinha vontade de fazer jornalismo, especificamente jornalismo, mas todas as pessoas me desmotivavam. Todas. Conversou com a pessoa errada. Se tivesse conversado comigo, eu teria dito. Nessa época. Mas aí todas me desmotivavam. Você vai ter que ir embora, aqui não vai ter espaço para você. E eu já fazia rádio. Aí eu disse, não, então aí minha mãe e minha família, faça direito. Minha família, por parte de mãe, é cheia de advogado. Meus primos, meus tios, todo mundo direito. Aí você vai ser um ótimo advogado e tal. Eu vou fazer direito. Eu até gostei do curso. Porque, na verdade, eu acho que já entra aí, ok, fiz direito, não é a minha área de atuação, mas eu sou muito favorável ao conhecimento. Todo conhecimento agrega. Se vai ser dado direito para atuar em comunicação, ele vai te dar um embasamento que você nem sabe que vai precisar em algum momento, sabe? Exatamente. Talvez até uma certa formalidade na linguagem que lhe foi útil de alguma forma. Chegou no ponto. Eu consigo entrevistar o presidente da Assembleia e consigo entrevistar uma pessoa bem mais simples em linguagem. A mulher que está saindo do supermercado. Exatamente. Então, assim, quando eu comecei o curso de Direito, comecei meio contrariada, Durante o curso eu disse, todo mundo devia fazer o curso de Direito. Sim. Porque é um curso cheio de conhecimento interessante, inclusive para você viver em sociedade. Isso, até eu para você aprendi entender lógica melhor, né? No curso de Direito. Lógica foi no curso de Direito. E aí, sabe o que lógica me ajudou? Quando eu comecei a compreender que as premissas, juntas, elas podiam dar um resultado falso ou positivo. E aí eu comecei a observar, primeira, segunda e terceira frase, eu conseguia mapear quando uma frase colocava tudo para... Acabou. Mentira. Não combina, não chega. E quando o resultado é falso ou não é verdadeiro, não chega no coração da pessoa. Então, assim, isso me ajudou demais. E olha que foi a disciplina que eu mais apanhei em Direito, foi lógica.
E foi a que mais me deu, assim, foi uma flor de lótus. Eu disse, pegar isso aqui, eu vou botar na comunicação, porque eu vou saber exatamente o que fazer, para o meu discurso ter clareza e eu conseguir explicar as coisas, entende? Através da lógica. E como é que a gente dá conta na faculdade de Direito, trabalhando na rádio? Ai, foi um período bem difícil, sabe por quê? Porque eu já fazia minha Nova FM, fazia 98, eu trabalhava com o Solon no programa de carros dele e de imóveis, e eu fazia faculdade. Meu amor, eu era uma pessoa horrorosa. 12h às 4h o curso. Eu dormia na mesa da cozinha tentando estudar e não conseguia. E eu era uma pessoa, nesse período, bem irritada, porque ninguém é feliz sem dormir. Sim. Então, foi assim, muito cansativo, muito cansativo. E aí, quando terminou o curso, aí veio a Jovem Pan, aí eu fui fazer merchan na TV, e aí começou a movimentar do mesmo jeito. E todo mundo que me conhecia dizia, Fernanda, você precisa desacelerar. Você precisa desacelerar. Mas a realidade é o quê, Cris? A gente precisa fazer várias coisas para poder ter um padrão de vida que a gente deseja. Para alcançar. Então, no mundo das mídias, a gente precisa fazer várias coisas. Óbvio que a gente pode se organizar. Era isso que eu ia perguntar. Você acha que você conseguiu... Não é desacelerar. É se organizar para que o ritmo esteja melhor encaixado de uma forma de trazer mais qualidade de vida para você? Com muita terapia. Eu fiz bastante. Todo mundo precisa de terapia, todo mundo terapeutizado, por favor. Absolutamente. E eu não vou dizer que foi só psicóloga, não. Até hoje eu faço terapia com a psicóloga. Mas, meu amor, olha, pode botar medicina da floresta, coloque reiki, coloque massoterapia, coloque o que você imaginar. Acupuntura, quiropraxia. Eu tava a louca. Mas aí você preencheu o resto da agenda toda com terapias alternativas. Não, mas era fazendo em mim, era cuidando do meu corpo e da minha mente. Meditação, grupo, roda de mulheres, florais da lua. Olha, se eu tenho que escrever... Porque não vai dar tempo. Florais da lua, vaporização do útero. Aí eu comecei. Eu disse, eu quero cuidar do meu corpo. Qual vai ser o caminho? Qual vai ser o caminho? Eu comecei a experimentar várias terapias. Fiz Tantra. Maravilhoso Tantra. O curso de Tantra. E aí fui descobrindo as coisas. Eu disse, espera aí, vou respirar. Eu consigo fazer tudo respirando. Que a gente faz sem respirar, às vezes. Verdade. Você diz, mas calma. Na verdade, às vezes a gente está num ritmo tão acelerado que a gente não percebe. A gente já está acostumado com aquilo, Isso. vai indo. É. E às vezes o próprio corpo manda a gente parar. Né? Mas, Cris, depois eu comecei também a perceber que há uma missão disruptiva dessas mulheres que vêm parecendo um Tasmania, sabe? Aí tem quem olha assim... Será que eu me identifico? Quem olha assim diz assim, meu Deus... Mas ela precisa ser assim, para acordar as outras, tudinho que está ali. E a gente acordando as que estão aqui, a gente também desperta as que vieram antes, dizendo assim, minha filha tem que ser assim para poder acordar a mãe, a avó e a bisavó. Então, vamos lá, a gente é capaz de tudo. Vamos embora. Eu estou sendo incansável, entre aspas, nesse momento, para que vocês tenham uma mordomia maior, tenham mais... Né, tempo de criar uma postura mais delicada, mas eu preciso ser acelerada agora. E aí eu fui entendendo que eu ia desencarnar, né? Se eu não desacelerasse um pouquinho. Então, eu continuo tendo o ímpeto e a energia da criança, que tudo é capaz, mas eu também crio espaços para poder respirar e cuidar da serenidade, assim. Então, eu tenho as válvulas. E isso passou também por um processo de autoconhecimento. Assim, e eu acho que é importante a gente falar também sobre orientação sexual e de se aceitar dessa forma. É muito importante. É muito importante porque eu acho que contribui para o equilíbrio da nossa vida pessoal, que vai refletir na vida profissional, em todo o contexto. Queria que você falasse um pouquinho sobre isso. Exato. Porque acho que a gente falou também sobre redes sociais e quanto rádio durante muito tempo trazia informação, a gente tinha aquela idealização pela voz, a gente idealizava a fisionomia, idealizava a vida daquela pessoa, quem que era, a gente cria, né? Todo o nosso roteiro na história com base na voz. E aí hoje as redes sociais a gente pode se expor um pouquinho mais, se quiser, ou se não quiser, mas queria que você falasse um pouquinho também sobre o quanto a orientação, ou não sei se aceitar, se é esse o termo correto, mas o quanto a orientação sexual também faz parte da nossa vida e do quanto isso é importante para que a gente possa
continuar abrindo caminhos. Eu acho que Freud já falou sobre isso, né? Ele diz que as pessoas que têm problemas sexuais, e o que é problema sexual? É quando você não consegue se achar, você não sabe ou não quer seguir o que o seu corpo está pedindo, a sua energia está pedindo. E eu era uma pessoa, até os 18 anos, que vivia uma adolescência e juventude hétero. E depois eu comecei a me perceber atraída por mulheres. E aí eu, não. Isso aqui não. Então, o que é que eu era? Eu era uma pessoa bissexual. Mas eu não estava conseguindo me rotular ali. Eu não gostava de me rotular. Eu dizia, nossa, é muito arriscado. Eu pensava, é muito arriscado se rotular. Porque se eu disser que eu sou lésbica, eu vou fechar uma porta que talvez eu queira abrir um dia. Se eu disser que eu sou hétero, eu vou estar mentindo também, porque eu também já sinto atração, eu posso sentir atração, não é que eu sinta atração por todas as mulheres. Mas ali era um fio, né? E eu sempre dizia assim, se eu estiver bem no amor, eu conquisto o mundo. Eu desbravo tudo. Só que o amor, para mim, a partir de 2000, foi com uma mulher. Então, se aquele amor era com uma mulher e eu não me aceitava, e eu dizia que com o amor eu desbravava o mundo, então eu estava o quê? Paralisada. E olha que mesmo paralisada eu ia fazendo. Só que isso cansa. Porque é um fingimento que é uma repetição muito cansativa você forjar um personagem. E aí eu comecei a perceber que eu estava adoecendo, as minhas relações adoeciam, porque todo mundo era escondido, e quando não era escondido, não era exposto com naturalidade. Quem é? É minha prima, é minha amiga. Nunca foi, né? Nunca foi natural. E aí, com as terapias, e com as rupturas, e aí com o descascamento também desses véus, dessas máscaras, porque a gente tem muita máscara, a gente vai formando personagens para ser aceito também, com receio de não ter a porta aberta, né? Com receio, por exemplo, se eu for dizer a uma pessoa que eu não conheço que depressão é frescura, se eu for dizer isso, e ela teve depressão, ali, amor, acabou a minha relação com ela, né? Um desrespeito enorme. Então, eu achava que era uma afronta eu dizer que era lésbica, né? Ou que era bissexual. Eu não me aceitava. Fazendo terapia, eu cheguei para minha psicóloga um dia chorando e disse, eu acho que eu sou homofóbica. E ali, naquele momento, eu disse aquilo, mas eu não estava nem entendendo por que eu estava sentindo aquilo. Eu vivo isso, mas eu acho feio isso. Por que eu acho feio? O que eu tenho que aprender com isso? Então, eu vim e sinto isso para aprender a respeitar. E aí eu compreendi uma coisa. Às vezes a vida ensina observando, às vezes ensina tocando a sua pele, às vezes tem que chegar no osso. E quando chega no osso, é aquilo que a gente vai ter que passar dentro de si mesmo. Às vezes é um filho, né? Que vem para quebrar o seu preconceito. Às vezes é você que vai sentir vontade. E aí você vai ter que olhar e dizer assim, eu tô com vontade? Aí o que é que a maioria das pessoas faz? Foge disso, tem raiva de quem conseguiu ser livre. De quem consegue, sabe, beijar a boca de quem tem vontade, de quem tem reciprocidade. A liberdade, Cris, é a coisa mais linda dessa vida. Qual liberdade que eu falo? A liberdade de você poder aceitar e dizer às pessoas, eu sou isso mesmo. Eu sou assim. Eu sou assim, eu acho que quero. É liberdade, é libertador e acho que é um alívio. É um alívio. Você está no meio de gente muito chique e dizer assim, eu quero uma cachaça. Você tem uma cachaça? Porque a maioria das pessoas chamam de champanhe, vinho. Traz uma cachaça para mim. Isso é liberdade. É você não ter medo de ser diferente, né? Diferente. Isso é você, na verdade. Porque o comum ali é gente que está querendo se moldar. Querendo usar a taça em vez do copo americano. Normalmente, as pessoas acham bonito, né, essa... Mas aí você diz, cara, eu posso ser chique tomando cachaça. Eu tenho uma tia que ela é maravilhosa, ela é chiquíssima e ela toma cachaça. Aí eu disse, menina, eu posso tomar cachaça, eu posso me relacionar com uma mulher e ser uma pessoa extremamente respeitada. E minha tia Oda, ela sempre dizia isso. Fernanda, não importa a sua opção sexual. Se você for boa no que você faz, você vai ser respeitada. Então, foque na sua postura, no seu trabalho,
e vai em frente. Aí um dia desse foi que eu postei foto com minha namorada, porque eu não conseguia imaginar as pessoas olhando para mim, né? E me vendo por dentro. Teve até um sonho que eu tive, Cris, que foi muito, muito importante esse sonho, porque eu estava olhando para uma janela e as pessoas passavam e ficavam olhando para a janela. E eu começava a dizer, sai daí, o que você quer olhando para cá? Não olhe para cá, não. E eu com raiva. E aí no sonho era como se uma voz dissesse, Fernanda, não olhe para a janela, vire de costas para a janela e olhe para você. Aí, no sonho, eu acordei. Eu tenho muitos sonhos reveladores, muitos. Se eu disser o que eu sonho ontem à noite, você vai dizer... Também, né? Fernanda... Aí eu disse, cara, entendi. Eu que tenho que... Quando eu olho para mim e me aceito, eu não me importo quem está olhando para mim. Apresentar shows para mim era ruim, porque o canhão de luz me deixava acuada, porque eu queria esconder algo. A luz, ela diz o quê? Essa é você, todo mundo está vendo que é você. E aí eu comecei a me terapeutizar. Quando eu comecei a fazer terapia e me aceitar, os olhares não me incomodavam mais. Então, falar em público ficou cada vez mais confortável para mim. Eu dizia, não importa o que estejam achando, eu foco no que eu estou pensando e o que eu vou comunicar agora. Vai chegar em quem tem que chegar. Acabou. Então, foi libertador para mim essa questão. Não é fácil, porque eu venho de uma família tradicionalíssima, católica, uma parte evangélica e outra católica, e eu disse assim, para eles foram os primeiros impactados, né? Então, eu sou isso aqui. Não fui rejeitada, mas é impactante. Sim. E a sociedade eu demorei um pouquinho mais. Para a família eu chutei o balde logo, mas para a sociedade eu demorei um pouquinho. Mas aí eu acho que é justamente isso, né? E trabalhando com a imagem também, eu ficava com muito... essa história, teve um tempo que eu tinha até vergonha, né? Dizer assim, ai, que chato isso, eu podia ter percebido isso mais cedo. Mas eu acho que é o desenvolvimento processo, no tempo certo, e a gente vai conseguindo, sabe, compreender e conversar consigo mesmo. Não é coisa de doido conversar consigo mesmo. E eu realmente converso comigo. Fernanda, não vá por aí, esse pensamento não. Vamos para cá, foque aqui. Qual é o objetivo aqui? Você quer dizer o que com isso aqui? Então, eu vou sempre conversando comigo. Minha gente, ela não é só uma grande profissional, ela é um grande ser humano. É para isso mesmo que a gente está aqui. Eu falei que a história era para inspirar, né? Pois é, para comunicar. Daqui a pouquinho a gente vai para o nosso aleatoriedades, que eu tenho perguntas a fazer, dona Fernanda. Mas a gente já abordou um monte de coisa e também tem maternidade. Ah, tem maternidade, é verdade. Pedro Ravi, eu não queria ser mãe, né? Até os 25 anos eu dizia, não, quero nada. Vou seguir minha vida e tal. E aí veio Pedro e a oportunidade de adotar. Eu fiquei muito receosa naquele momento, mas eu liguei para minha mãe. Eu disse, mãe, e agora? Mãe é guia. Mãe é guia. Aí eu, mãe, e agora? Realmente. E ela disse, minha filha, é o maior ato de amor que você pode ter por um ser humano. Aí eu disse, pois eu vou ficar com ele. Eu quero ficar com ele. A mãe biológica disse, certo, então tem certeza, né? Eu tenho certeza, então você vai ficar com ele. E aí o Pedro nasceu, já foi todo o trâmite ali, foi em 2009, antes da lei, né? Que Sim. bota a pessoa na filinha e tem que seguir o rito. Realmente a mãe biológica poderia direcionar para quem ela quisesse. Sim. E aí adotei Pedro, hoje ele está com 15 anos. E aí, meu amor, é outra jornada. É outra mãe de adolescente agora. Menina, mãe de adolescente. Cris Vidal, Cris com Z. Eu vou dizer uma coisa, o Z é babado. Imagina. O Z é babado, mas eu vou aí, Mas dentro de todo esse processo de autoconhecimento, eu acho que a maternidade, a gente tira força desde que a gente não sabe nem que tem. Não, primeiro que eu fui fazer terapia... A primeira vez que eu fui para terapia foi por causa dele, né? Porque eu dei uma tapa nas costas dele, ficou meus 5 dedos. E aí a madrinha dele disse, Fernanda, pelo amor de Deus. Não é para ser assim. Isso aqui não. Aí eu disse, eu não me controlo, eu vou para terapia. Aí comecei a fazer terapia para ser uma mãe mais assertiva. Quero ser melhor porque quero ser melhor. E exatamente. Então eu fui me melhorar
para poder ser uma mãe melhor para Pedro. E aí o aprendizado é contínuo, porque eles mudam muito também, né? Sim. Então, aí a gente Tudo vai um processo. mudando. Gente, é coisa, viu? Mas é maravilhoso. Quantas vezes eu não parei e agradeci a meu filho? Quantas vezes eu não olhei para ele e disse assim, cara, você é muito teimoso. Quantas vezes eu vou dizer isso a você? E aí vem uma vozinha e diz, e quantas vezes você foi teimosa também? Né? Inclusive com Deus mesmo, Deus dizendo, minha filha, vá por aí, eu não. Foi do meu jeito. Então a gente é muito criança também, a gente carrega essa criança birrenta. E acho que eu li algo recentemente que é meio que assim, às vezes a gente espera do nosso filho algo que ele não tem. Ele está aprendendo ainda. Ele não pode ser responsável por já ter a bagagem das nossas vivências. A gente tem que sempre estar nesse processo de ensinar e é um processo desafiador. E de livrar. Lembra que eu disse que, faça por aqui, venha por aqui. E eu, mãe, eu quero fazer isso. Vá, meu filho, eu quero que você seja feliz. E tudo que você for fazer, você tem que saber o que você precisa fazer para chegar aí. Então, comece a ver por esse lado aí. Faça o que precisa ser feito. Mãe, mudei de ideia, quero ser geólogo. Vá ser geólogo. Meu amor, que você, desde que você tenha ética, né? Saiba respeitar o outro e se respeite também. Então, vá-se embora. E aí eu deixo ele bem livre, né? Meu Deus do céu. A gente vai passar o resto do ano conversando aqui com o Fernando e o assunto não acaba. Mas, bom, vamos para aleatoriedades, que já estamos chegando no fim, por incrível que pareça, porque está muito gostoso essa conversa. Eu amo. Aleatoriedades. Fernandinha, eu vou trazer uma palavrinha e aí você vai me dizer o que é que Tá aparece para você. Tá bom. Comunicação. Comunicação é vida, é o ar que movimenta o meu corpo. Realmente, hoje, eu vejo a comunicação como o meu instrumento de cura. Então, eu não comunico só pelo outro, eu comunico primeiro por mim e depois pelo outro. Porque eu não posso fazer pelo outro antes de fazer por mim. Então, comunicar é um ato de catarse meu, é um ato de, quando eu falo, eu crio gavetas que me fazem organizar melhor as ideias. Eu erro também comunicando e quando eu erro eu percebo, porque eu coloquei para fora. Então, a gente só percebe aquilo que é bom e não é colocando para fora, né? Então, a fala é esse aspecto de terapia na minha vida. E aí, quando a gente fala, você em diversos momentos citou aí a importância, talvez até é um hábito, eu suponho, da literatura. Ler faz parte da sua construção como ser humano? Faz, absolutamente. E eu leio tudo. Eu não leio sobre coisas... eu não gosto de ler sobre coisa tal. Não, eu leio, sou curiosa. Gosto de ler, não para contrapor, mas para compreender o outro lado e até discutir menos. Eu acho muito bacana diálogos que dizem assim, eu vi sobre isso, eu outro, mas eu vi esse lado aqui. Foi mesmo, você viu que lado? Porque a gente está de lados diferentes, são pontos de vista, vistas de pontos diferentes. Sim. Então, eu adoro ver essas coisas diferentes, ler. E sabe o que eu gosto também, Cris? É de encontrar um fio, um vetor que chega no mesmo lugar. Então, a gente está todo mundo querendo ter razão, mas, na verdade, todo mundo está querendo chegar no mesmo lugar. Ler é muito importante. E aí, nessa sua bagagem de leitura, qual o livro que você indica? Nossa, que difícil isso. Se fosse fácil, você não estava aqui, minha filha. Olha, eu vou dizer uma coisa, eu tenho que indicar aquilo que eu estou lendo e está me enchendo, né, as veias de amor. Que hoje eu já li muita coisa boa que eu posso citar aqui, mas tem um livro de Bell Hooks que Bell Hooks está meio que na modinha, né? Modinha. E o livro dela, Perspectivas sobre o Amor, Novas Perspectivas, é muito precioso, porque fala sobre o amor, a ética, sobre como a publicidade veio de forma agressiva, né, mudando os hábitos e ensinando as pessoas o que elas devem gostar. E ele dá uma clareza que você diz assim, deixa eu ver se eu posso ir aqui por esse caminho de forma suave, porque eu não posso falar sobre amor dando um murro na parede, eu não posso falar de amor jogando lata nas pessoas. Eu tenho que falar de amor sentindo isso. Então, como é que eu vou acessar aquele lugar ali que está feio, que tá com energia ruim, mas eu tenho que entrar nesse sentimento para poder ensinar ele sobre amor, né? Eu não tenho como ensinar sobre amor se eu estou gritando desesperada. Então, Bell Hooks está abrindo outras camadas aqui da minha consciência. É muito bom. Que muito legal. Bom. E o que é a Fernandinha de hoje
O que é que você diria para Fernandinha de Pau dos Ferros? Lá? Ah, meu Deus. Comecinho do Todas ano as 2000. vezes que eu olhei para ela, eu me emocionei quando eu olhei para ela, quando eu olho para ela, quando eu visualizo ela, ela tinha muita vontade, mas havia muita obscuridade ali. Ela não tinha. É como se ela quisesse fazer, vou usar essa palavra, era um pouco de vaidade. Ela queria ser notada, ela queria ser aceita, ela queria ficar em evidência, ela queria carinho, ela queria relevância. E aí hoje eu diria a ela o seguinte: Fernanda, sossegue, porque o que você quer fazer é tão grande que, se você tirar a vaidade de ser reconhecida, você vai chegar num lugar mais confortável, sem sofrer tantos tropeços emocionais. Porque eu acho que os grandes tropeços, as maiores dores, elas são realmente do íntimo, elas não estão fora, estão dentro. Então, eu teria sofrido menos se eu tivesse sido menos vaidosa. Mas, como tudo tem seu tempo, eu já me perdoei, aí eu diria a ela: meu amor, seja feliz, se preocupe menos, né? Relaxe um pouco e continue se arriscando, isso é massa. Aproveita a jornada, gatinha. Você se joga. Continue se jogando, porque elas se jogavam mesmo. Que massa. Ai, Fernandinha, obrigada, de verdade. Eu costumo dizer isso a todas as nossas convidadas, né, que já passaram aqui pelo Cris com Z. É muito valioso a pessoa ceder um pouquinho do tempo pra gente trocar ideia numa vida tão atribulada com muita coisa. E você, que bom, está no time daquelas que não perguntaram nem direito o que era. Tá, eu vou, pode deixar. Cris, mas você, se for... Olha, aqui é um luxo, gente, maravilhoso. Se fosse embaixo de uma árvore, com um monte de cavalo solto, vamos sentar ali, Fernanda, para conversar, eu ia. Você é uma referência. Não, você também obrigada, é uma referência. Viu? Obrigada, de verdade, Fernandinha. Obrigada Super obrigada por esse momento tão especial. É isso, gente. Esse foi o Cris com Z. Não falei que são histórias que inspiram, são histórias maravilhosas. E a gente se vê no próximo episódio. Até lá.